audiência. 24 horas com você. Olá, tudo bem? Está começando mais um Bate-Papo Radiodec, programa que vai ao ar às terças e quintas, neste mesmo horário. Eu, Márcio Bovelo, estarei sempre trazendo a vocês ouvintes e internautas importantes entrevistas com temas relacionados à defesa civil. Para acompanhar a nossa programação, basta acessar www.radiodecfm.com.br. E lembrando a você que estamos também nas redes sociais. Então, assim, você pode seguir a Radiodec no Facebook, através do facebook.com/radiodecfm oficial, no Instagram, através do instagram.com/radiodecoficial, e no Twitter, acesse twitter.com/radiodecfm. E você também pode acessar todas as nossas redes sociais através do radiodecfm.com.br/links. Lá você tem todos os nossos canais num só lugar. E não esqueça de se inscrever no canal da Radiodec no YouTube. E também não deixe de marcar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos da Radiodec que são disponibilizados em nosso canal do YouTube. E caso você queira enviar uma proposta de pauta ou propor parceria comercial ou simplesmente enviar seu comentário sobre a Radiodec, é só entrar em contato através do 213012-4684, repetindo, 213012-4684. É o WhatsApp da Radiodec. Pois bem, então permaneça sintonizado aqui na Radiodec, a primeira rádio de defesa civil do Brasil. Bem, hoje estamos recebendo aqui no programa Bate-Papo Radiodec um convidado muito especial. Ele, que é subsecretário municipal de defesa civil do Rio de Janeiro e que veio falar sobre a Subdec Rio e as ações que vêm sendo desenvolvidas pela Subdec, pela Defesa Civil na capital fluminense. Coronel Rodrigo Gonçalves, obrigado por sua presença, é um prazer ter você conosco. Seja muito bem-vindo ao programa Bate-Papo Radiodec de hoje. Oi, Márcio, boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes, né, da Radiodec. Eu aqui quero agradecer a oportunidade que essa rádio de informação, de prevenção, né, para a cidade do Rio de Janeiro, na verdade para o Brasil, né? Eu acho que a primeira rádio, né, que fala sobre defesa civil, fala sobre prevenção. Isso é muito importante para que a gente tenha uma população cada vez mais resiliente, cada vez mais prevencionista. Tá? Mais uma vez, é um prazer estar aqui participando desse programa aqui com vocês da Radiodec. Pois bem, aproveito também aqui para agradecer a presença dos nossos ouvintes e internautas que estão ligados na Radiodec. Vocês aproveitem o máximo do nosso bate-papo de hoje e não poderia também deixar de mandar um abraço para o prefeito da cidade do Rio, Eduardo Paes, e todos os funcionários da prefeitura, é claro, daquela equipe fantástica do Centro de Operações Rio, da Prefeitura do Rio de Janeiro, tá certo? E também para o pessoal da Defesa Civil. Deixo aqui o meu fraterno abraço a todos vocês da Defesa Civil do Rio de Janeiro. Olha, Rodrigo, antes da gente entrar no assunto mais específico da nossa pauta, eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito de você, para que nossos ouvintes conheçam quem é e saibam quem é o nosso convidado do Bate-Papo Radiodec de hoje. Então, conta pra gente quem é Rodrigo Gonçalves, subsecretário municipal da Defesa Civil do Rio de Janeiro. Vamos lá, Márcio. Então, sou coronel do Corpo de Bombeiros, né? São 27 anos já na corporação, entrei lá em 1996. E desde dos bancos escolares, né, da Academia do Corpo de Bombeiros, a gente já tem a matéria Defesa Civil, né? É um tema que já é abordado desde o primeiro momento que a gente ingressa nas fileiras do Corpo de Bombeiros. Então fica fácil, né, hoje em dia a gente falar um pouquinho de Defesa Civil, já que a gente vem labutando nessa área há 27 anos. Já trabalhei em Campo Grande, Barra da Tijuca, Botafogo, depois fiquei uma temporada em Angra dos Reis, Ilha Grande, já coordenei aquela operação, né, do plano de emergência externo da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, e a gente tem um pouquinho, né, de experiência já nessa área de trabalhar com a população, conscientização, prevenção, evacuação na hora de risco, é muito treinamento, né? Todo dia 10 lá em Angra dos Reis, às 10 horas, eles até hoje realizam os exercícios simulados, e com isso essa mobilização, esse contato direto com a população, a gente já vem de longa data fazendo essa atividade. Angra dos Reis acho que foi um marco divisor, né? Quando você fala em prevenção, porque a gente subia aquelas comunidades, a gente fazia essa conscientização por causa da Central Nuclear, né, Almirante Álvaro Alberto, e o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, ele é o responsável pela execução, né, desse plano, desse exercício,
que é realizado todos os anos. E com isso, eu como estava lá, né, no subcomando do quartel de Angra dos Reis, eu fiquei por muitas vezes liderando esse exercício simulado, que envolvia justamente o que a gente faz aqui hoje na cidade do Rio de Janeiro também, conscientização dessa população, explicando para elas os riscos envolvidos naquela localidade que elas residem e as atitudes e as ações que elas precisam tomar quando de uma situação de emergência. Coronel, perfeito isso aí, né? Está mostrando aí que o senhor tem uma bagagem aí muito boa para poder estar à frente aí da Defesa Civil do Rio. E o que a gente vai falar no próximo bloco, né? No segundo bloco do programa, vamos falar a respeito dessas ações, do seu papel dentro da Defesa Civil do Rio, né? Depois que assumiu a gestão da Defesa Civil do Rio, e também falar também sobre as demais ações que vêm sendo realizadas aí, aqui no município da cidade do Rio de Janeiro, tá bom? Então nós vamos falar a respeito disso após aí o nosso break. Vamos dar um breakzinho daqui a pouco, né? O nosso bate-papo, Rádio Deck de hoje. Eu quero aproveitar para dar 2 recados importantes, muito rápido. A primeira é sobre o nosso parceiro, o segundo é sobre o lançamento do programa aqui da rádio. É coisa bem rápida, você que está ligado aqui no nosso bate-papo, não sai daí, já nós vamos voltar para cá para o bate-papo Rádio Deck. É muito rápido, tá bom? Não sai daí não. Bem, se você quer qualidade, preço e um atendimento VIP, eu tenho um lugar que é sensacional. O Congresso do Chopp, onde você vai poder desfrutar de momentos agradáveis e que, na minha opinião, tem o melhor rodízio de pizzas e o melhor buffet com sushi da Zona Oeste. Detalhe, tá? Refil de refri liberado. Então, se você quer comer com qualidade, comer bem, pagando um preço justo, o Congresso do Chopp é o local certo para isso. O Congresso do Chopp fica localizado na Estrada do Monteiro 450, Campo Grande, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Caso você queira fazer reserva para almoçar ou jantar, ou para comemorar aniversário, casamento, enfim, é só ligar para 21 3356 5532, repetindo, 21 3356 5532, tá certo? E aproveitando, eu mandar o meu abraço lá para aquela fantástica equipe do Congresso do Chopp, que sempre me recebe com toda a hospitalidade e carinho. Anotou aí? Bateu a fome? Vai para o Congresso do Chopp, não vai se arrepender, tá bom? Bem, e o segundo recado, muito importante também, é que em novembro estaremos lançando um novo programa aqui na Rádio Deck. É o Repórter de Defesa Civil, produzido e apresentado por mim, Márcio Coveiro, que vai ao ar de meio-dia a 1h, todas as terças e quintas-feiras. E também durante a programação do Jornal Rádio Deck, que também será lançado aqui e que vai ao ar todos os dias no horário de 8 às 9 da noite. Muitas reportagens, notícias sobre defesa civil, informações, utilidade pública, enfim, é você, nosso ouvinte Rádio Deck, muito bem informado, tá certo? Então, não esqueça, em novembro, lançamento do programa Repórter de Defesa Civil aqui na Rádio Deck, a primeira rádio de defesa civil do Brasil. Anúncio feito, aviso dado, vamos seguindo com o nosso bate-papo Rádio Deck de hoje. Para você que está chegando agora, nosso convidado é o Coronel Rodrigo Gonçalves, subsecretário municipal de Defesa Civil do Rio, que veio falar sobre a Subdec Rio e as ações que vêm sendo desenvolvidas pela Prefeitura através de Defesa Civil na capital fluminense. Coronel Rodrigo, agora vamos falar sobre a Defesa Civil do Rio. Fala para os nossos ouvintes o que é a Subdec Rio, é subordinada a quem, quais os objetivos dentro do município, ou seja, as suas atribuições, como ela é constituída, os projetos que vêm sendo desenvolvidos junto às comunidades, ações importantes de gestão de risco, implementação de SUBDEC, o projeto Construindo a Cidadania nas escolas, que vem sendo desenvolvido desde 2003 pela Defesa Civil do Rio, ou seja, são 20 anos desenvolvendo Defesa Civil nas escolas, na cidade do Rio. Coronel, fique à vontade para falar sobre a Defesa Civil, um pouco do que ela tem desenvolvido no Rio, junto às comunidades. Então, Márcio, vamos falar um pouquinho sobre hoje, a Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil. Ela foi criada lá em 1978, vinculada na época direto ao gabinete do prefeito. Foi criada para justamente prevenção, cuidar de toda essa população carioca que, por longo dos anos, acabou se sedimentando, se solidificando ali nas regiões dos nossos maciços, das nossas encostas. Foi criada com o intuito de justamente preparar essas pessoas, principalmente dessas áreas mais vulneráveis, frente aos desastres que acontecem todo ano na cidade do Rio de Janeiro. A gente sabe que muitos dos desastres que acontecem são por conta do nosso período de verão,
por conta das nossas chuvas intensas e fortes que chegam à cidade. Então, são mais de 45 anos cuidando justamente dessa população, preparando, né, com alguns projetos que você já mesmo definiu, e ao longo desses anos amadurecendo, né, exportando muito desse conhecimento, desse trabalho que a gente executa aqui ao longo dessas décadas para os outros municípios, outras cidades e até mesmo para os nossos governos estaduais e até em âmbito do nível federal. Há 45 anos executando, né, trabalhando nessa atividade de preparação, trazendo muita coisa boa, né, para a população. A gente pode falar aí do nosso projeto Defesa Civil nas escolas, que foi implementado lá em 2013, mas antes de comentar dele, vamos falar um pouquinho sobre a evolução da resiliência na cidade do Rio de Janeiro. Já visto que nós estamos aqui, né? Para quem olha minhas costas aqui, estamos aqui no centro de operações, né? A cidade do Rio de Janeiro virou a chave da resiliência após aquele grave acidente em 2010, abril de 2010, mais precisamente, onde 67 pessoas, né, tiveram a sua vida ceifada por conta daquele desastre que acometeu sobre a cidade. E a gente percebeu, né, o prefeito da época era o prefeito Eduardo Paes, ele percebeu na época que a gente não tinha um comando ideal para primeiro acompanhar, né, atender com eficiência e acompanhar a evolução de qualquer desastre que chegava na cidade. Em abril de 2010 aconteceu esse fato trágico e em 31 de dezembro de 2010 nós conseguimos lançar, né, inaugurar esse prédio que nós estamos aqui hoje, que é o Centro de Operações Rio. Ele foi inicialmente criado para ser um centro de atendimento a emergências e depois disso evoluiu-se muito para ser um centro de gestão de cidade. De 2010 para cá, não tivemos mais nenhuma grande ocorrência envolvendo vítimas com esse número tão expressivo como foi em 2010. Para você ter uma ideia, o Centro de Operações ele funciona hoje, né, desde 2010, de forma 24 horas, 7 dias por semana, tem mais de 30 órgãos, não só municipais. Aqui você fala de todos os órgãos municipais, você fala de todas as concessionárias que prestam serviços de mobilidade, você tem aqui representantes do Corpo de Bombeiros, você tem representantes da Polícia Militar, da Marinha do Brasil, porque nós somos uma cidade costeira, né? Somos entre o mar e a montanha. Com isso, a gente precisa dessas informações que a Marinha do Brasil fornece para a gente. Assentos aqui diversos, a Light, né, que é a nossa companhia de energia, né, distribuição de energia, também tem assento aqui. A companhia de distribuição de gás natural também tem assento. E com isso a gente consegue fazer a gestão da cidade, o que até 2010 era impensável. A gente está falando de 2010, mas são apenas 13 anos atrás, né, Márcio? Naqueles 13 anos atrás não tínhamos Instagram, não tínhamos o Waze, né? Não tínhamos essa rede de comunicações que hoje nós temos. E a gente conseguiu ser a vanguarda em termos de cidade a ter um centro de operações como esse, para a gente poder fazer a gestão de toda uma cidade. A gente até convidou agora a Defesa Civil Nacional, a gente está participando, esse broche aqui até de um evento que eu fui lá em Minas Gerais, a cidade do Rio de Janeiro está participando na elaboração do nosso Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. A Defesa Civil Nacional está convidando os mais de 5.500 municípios para a formatação desse plano, para que ele tente abordar ao máximo todas as questões de prevenção, as questões de risco de todas as cidades do Brasil. A gente está convidando justamente o secretário nacional para ele conhecer essa estrutura aqui, ver como é que nós trabalhamos ao longo desses 45 anos pela Defesa Civil, 13 anos aqui de centro de operações. A Defesa Civil tem uma bancada aqui, tem um assento permanente aqui no centro de operações, e é daqui que é tomada toda a decisão diante de um evento adverso que possa acontecer na cidade. A gente tem um exemplo de ontem, né, aquela chuva que caiu aqui na quinta-feira, informamos a população através dos meios de comunicação, acionamos através do nosso 4099, até aproveitar a oportunidade, para quem não se cadastrou ainda, gente, é o SMS da Defesa Civil. Envie o CEP da sua localização para 40199, que automaticamente esse número de telefone é cadastrado e você começa a receber as informações de emergência da Defesa Civil. Outro artigo que a gente está divulgando muito também, Márcio, ouvintes da Rádio DEC, é o WhatsApp agora, né? SMS a gente falava lá atrás, até 2010, 2011. Depois, com o advento do WhatsApp, a gente agora está também enviando alertas e orientações da Defesa Civil
via WhatsApp. Importante, pessoal, anotar aí, é só fazer uma interação com o DDD 61 20 34 46 11. Fazendo essa interação, você consegue se cadastrar e você também consegue receber, agora via WhatsApp, essas informações sobre a Defesa Civil. E deixa eu só fazer pegar uma informação com o senhor, Coronel. Em relação ao SMS, efetivamente, o SMS, ele continua sendo usual, funcional dentro desse contexto, ou seja, do sistema de alerta, né, e notificação da Defesa Civil. E eu acredito assim, né, o WhatsApp ele tem as suas limitações, porque as pessoas só vão receber essa informação quando estiverem em conexão. E o SMS não, o SMS ele permanece recebendo essas notificações. E corrija se eu estiver errado, não. Isso, mas é por isso que a gente divulga, né? Não vai deixar nunca de falar do SMS. É a primeira ferramenta, é a mais importante, mas é importante que a população tenha esse segundo canal, né? E você chegou num ponto importante, né? A partir de 2010, depois daquela tragédia, foi uma decisão do prefeito Eduardo Paes. Ele incumbiu a Defesa Civil de criar um sistema que conseguisse falar com o seu João, com a dona Maria, que mora no alto da comunidade. São aquelas pessoas que muitas vezes não conseguem ter nem água, não acompanham uma rádio, não acompanham a televisão. Como é que a gente vai conseguir informar para ela que tem uma chuva forte chegando na cidade, que ela precisa sair da sua residência e procurar um ponto de apoio? Então, lá em 2010, o prefeito incumbiu a gente de implementar um sistema como esse, e em junho de 2000, a gente já começou efetivamente com os treinamentos nessas comunidades. A gente tem hoje na cidade do Rio de Janeiro 103 comunidades com o nosso sistema de alerta e alarme por meio de sirenes. Ou seja, a pessoa não precisa ter nenhum celular, não precisa estar ouvindo rádio, não precisa estar ligado na televisão, né? Justamente o que o prefeito pediu, chegar no seu João, na dona Maria, que mora no alto do morro, não tem nem água, nem luz, e a gente consegue informar a ela, como fez ontem. Naquela chuva de ontem, a gente emitiu via as sirenes mensagens de alerta informando que tinha uma chuva forte chegando na cidade. Com isso, Márcio, a gente foi a primeira cidade no Brasil a implementar um sistema desse. Conseguir alertar a população que tem uma chuva chegando, informar a população que o nível de chuva chegou à criticidade alta e ela precisa sair da sua casa. Tem as recomendações que a gente sempre passa e sempre treina essas comunidades, né? Desde 2011 até hoje foram centenas de treinamentos que a gente faz justamente o básico para essa população. Tocou a sirene pedindo para sair para o ponto de apoio, que já foram previamente testados e treinados, desligue a energia, feche o gás, pegue somente remédios e documentos e se desloque para o ponto de apoio. Com isso, a gente consegue ter uma comunidade mais resiliente. A gente tem essa parceria incrível com as lideranças comunitárias. Normalmente são associações de moradores, escolas municipais que estejam próximas dessa região, igrejas, independente da sua religião. A gente consegue cadastrá-los como pontos de apoio. E quem tem o aplicativo Cor.Rio, importante, baixa o aplicativo Cor.Rio. Nós temos todos esses quase 200 pontos de apoio georreferenciados na palma da sua mão. No celular você consegue georreferenciar e se localizar para que o ponto de apoio possa se deslocar. E, Coronel, me diz uma coisa. Todas essas informações são dadas, né, para a população, né, nas comunidades, o sistema de alerta, o sistema de alarme, são feitos através do Centro de Operações, da Defesa Civil do Rio. Mas tem aí seus bastidores, né, tem essas ações que são feitas, né, em tempo de calmaria. Né? Conta para a gente aqui agora, para o nosso ouvinte, sobre o Defesa Civil na escola. Né? Como é que tem sido feito, como é que tem sido desenvolvido isso? Esse trabalho é feito direto com as crianças, é feito com os professores. Como é que é feito todo esse modus que é aplicado ao Defesa Civil na escola hoje no Rio de Janeiro, aqui na cidade do Rio? Então, Márcio, falando um pouquinho sobre o projeto Defesa Civil nas escolas, né? Foi mais um kit que o prefeito Eduardo Paes pediu também para a gente após aquela tragédia de 2010, né? Alguma coisa se levar para as crianças, começar a mudar, né, o pensamento, né, a prevenção, pensar mais de forma preventiva, prevencionista,
E a gente percebeu que é por meio das crianças que a gente consegue ter uma sociedade mais segura, né? Mais prevencionista, mais resiliente. A gente sempre fala tanto, né, de cidade resiliente, a gente precisa ter uma população mais resiliente. A gente percebeu que por meio das crianças a gente consegue mudar essa cultura, né? Temos vários exemplos disso. Esse foi um projeto de Defesa Civil nas escolas, começou lá em 2013. Né? O que era? Era levar conhecimento, era levar noções de prevenção, de preparação para essas crianças, noções de primeiros socorros, combate a princípios de incêndio, e com isso a gente conseguia transformar não só aquela comunidade escolar, mas todas as pessoas que moravam e viviam com essas crianças. Né? Começou de forma pequena lá em 2013. A gente conseguia atingir, para você ter uma ideia, hoje nós temos mais de 1.500 escolas. Em 2013, esse projeto de Defesa Civil nas escolas, ele era voltado para as crianças. A gente conseguia visitar entre 30 e 40 escolas ao longo de um ano. Né? Sem atrapalhar o calendário escolar, a gente fazia treinamento, ia até a escola 4 vezes, explicava para elas sobre prevenção, combate a incêndio, primeiros socorros, e no final fazia um exercício simulado de desocupação e evacuação daquela escola. A partir da pandemia, né, lá em 2019 e 2020, a gente mudou um pouco o foco. A gente saiu dessas 34 escolas para agora pensar no professor. A gente percebeu que se a gente capacitar esse professor, ele vai conseguir disseminar dentro da sua própria matéria de português, de matemática, de geografia, noções de defesa civil, vai trabalhar prevenção, trabalhar defesa civil através dessas matérias. E para você ter uma ideia, o Márcio, ouvinte da Rádio DEC, em 2022 nós conseguimos treinar, né, capacitar em cada uma dessas mais de 1.500 escolas. O secretário de Educação até se orgulha disso, comenta que em cada uma dessas mais de 1.500 escolas temos pelo menos um servidor que foi treinado, capacitado pela Defesa Civil em prevenção, em combate a incêndio e primeiros socorros. Com isso, a gente consegue tornar toda a comunidade escolar da cidade do Rio de Janeiro mais resiliente. É assim que a gente pensa. Bacana, né? O pessoal muitas vezes pensa que esse colete laranja, né, quando olham para a gente, eles acham que qual é o problema que aconteceu. Né? A gente quer justamente mudar isso, a gente quer tornar esse colete laranja como um disseminador de doutrinas prevencionistas. Né? Que a prevenção seja inserida nessa comunidade. A gente faz convênios aqui com todos que nos procuram. A gente tem um convênio muito bom agora com a Arquidiocese do Rio de Janeiro, a Mitra. A gente vai capacitar em cada igreja católica, vai formar um núcleo de proteção e defesa civil. São mais de 1.500 igrejas somente na cidade do Rio de Janeiro. Com isso a gente consegue abranger mais ainda essa atividade de prevenção, consegue chegar a mais gente essa capacitação e esses ensinamentos sobre prevenção e combate a incêndio e prevenção de desastres. Né? É justamente pensando na redução dos riscos de desastres que a Defesa Civil trabalha. Com relação ao projeto de Defesa Civil nas escolas, hoje a gente recebe esse feedback da educação, é muito legal. Depois até te passo algumas matérias sobre isso, algumas imagens para que você possa compartilhar com o nosso da Rádio DEC, o pessoal consiga ver no YouTube, né? São projetos, são desenhos, vários projetos de ciências, projetos de matemática, trabalhos de física, de português, envolvendo o tema prevenção e redução de riscos de desastre. Né? A gente precisa acabar com aquela cena de toda chuva forte que um rio enche, daquela população, principalmente os jovens, né, que ficavam se jogando nos rios, né, mostrando aquela cena que a imprensa sempre cobre, né? A gente precisa acabar com isso, precisa tornar realmente uma cidade resiliente, como a gente tanto fala. Sim, isso é importante. Esse tipo de trabalho, de ação, né, Coronel, a ser desenvolvido dentro do Rio, não só no Rio, mas no Brasil como todo, no estado do Rio de Janeiro como todo, eu acho que é fundamental. O trabalho na escola é o que eu falo sempre. É o princípio básico para poder se desenvolver uma sociedade socioambientalmente mais equilibrada, né? A gente tem uma sociedade mais equilibrada. E a Defesa Civil, para mim, hoje é o grande modelo para se desenvolver isso dentro da escola.
O papel da Defesa Civil ele é extremamente importante. As pessoas acham que a Defesa Civil é só no desastre. Não, pelo contrário, a Defesa Civil não é um desastre. A Defesa Civil é a prevenção, ela atua na prevenção. E esse papel é importantíssimo para que a gente consiga aí, realmente fazer das nossas cidades, do nosso país, muito mais resiliente. Mas eu vou dizer que é uma coisa, e a questão dos NUPDECs? Como é que é feito o trabalho de desenvolvimento dos NUPDECs hoje pela Defesa Civil do Rio? Isso, Márcio. NUPDEC, o que é? É o Núcleo de Proteção e Defesa Civil. Como eu te falei, a gente já tem essa parceria com a Mitra, né, para fazer um núcleo de proteção desse em cada igreja católica da cidade do Rio de Janeiro. Foi procurado, a Mitra nos procurou para justamente fazer essa capacitação, já que é uma atividade de assistência que a Igreja Católica já presta, né? Já tem aquele sopão que ela distribui, e a gente conseguiu, através desse convênio, né, sem fins lucrativos, justamente capacitar esse pessoal que já faz atividade de assistência, né, voltada para a população, para que crie em cada igreja dessa um ponto, um núcleo ali, mais um elemento. A gente até distribui um coletezinho laranja, mais um elemento de prevenção na cidade do Rio de Janeiro. A gente tem os núcleos de proteção em cada comunidade. O sistema de alerta e alarme nossos por sirenes, ele trabalha em 103 comunidades. São 164 sirenes espalhadas que a gente faz a administração aqui do Centro de Operações. Então, em cada área dessa, que a resiliência esteja precisando ser elaborada, né, que a população tem uma área mais vulnerável, a gente implementa em cada área dessa núcleo de proteção e defesa civil. Tem área que possui mais de um núcleo, entendeu? Basta muito a associação de moradores procurar a defesa civil. Eu tenho uma coordenação, lá na defesa civil são 4 coordenações, né? Hoje a gente é uma subsecretaria vinculada direto ao gabinete do prefeito, assim como o centro de operações, e uma das minhas coordenações é a minha coordenação de estudos, pesquisas e treinamento. É justamente o pessoal que trabalha fora da época de crise nossa, que é o verão, né, por conta das chuvas fortes. Então a gente fica ali de abril, é quase que um período escolar, né, de abril até novembro, outubro, novembro, fazendo capacitação, órgão público, órgão privado, as igrejas, todas as secretarias e fundações que pedem auxílio para a gente, fazendo justamente esses núcleos de proteção para ampliar essa rede, né, toda prevencionista de prevenção na cidade do Rio de Janeiro. A gente pensa que através disso, por meio dessas ações, que a gente vai realmente conseguir mudar, né, a cabeça do cidadão para ele parar de ficar jogando lixo na encosta. A gente tem trabalhos escolares, Márcio, que o aluno leva, que ele mostra para o pai dele, que o pai dele precisa parar, né, como o ditado deles mesmo fala, parar de escavar o morro para ampliar a casinha dele, né? Fazendo a gente consegue passar para as crianças que o pai dele fazendo isso, ele leva para casa, dá bronca nos pais, né? Assim como minhas filhas dão bronca se eu passar o sinal vermelho, esse jovem da comunidade, ele dá bronca no pai dele se ele vê o pai dele cortando a encosta, entendeu? Cortando o morro para ampliar a casa dele, fazer uma área de lazer. São essas ações que parecem pequenas, mas não são. A gente consegue realmente mudar toda uma comunidade. São as mudanças de comportamento, né? Essas mudanças precisam acontecer. Não dá mais para viver. Acontece um fenômeno natural, como são as chuvas, né? E as pessoas têm que entender, né, Coronel, que fenômeno natural já acontece há centenas de milhares de anos na face da Terra. O que caracteriza o desastre é justamente a questão da presença do homem nesses espaços que não eram para ser habitados, não eram para estar com a presença do homem ali, ou basicamente deveriam ser mais bem cuidados para que esses eventos adversos, né, não acontecessem. E a gente tem que parar com isso, né, de ficar, sempre que tem um desastre, sempre que tem uma grande chuva, a gente tem que parar de ficar tacando e contando corpos, que isso é muito ruim. E essa mudança de comportamento hoje na sociedade, ela é muito importante. Muito importante. Sempre foi, mas hoje passa a ser mais por conta dessa constância, né, de eventos que vem acontecendo, né, os fenômenos que vem acontecendo hoje, não só no Brasil, isso não é um problema só no Brasil, é no mundo inteiro. Né? A gente está vendo aí várias coisas acontecendo no mundo inteiro por conta desses fenômenos naturais
né? Que a natureza ela não é criminosa, não é a vilã na história, mas que a gente precisa entender, que a população precisa entender que a gente precisa cuidar desse espaço, porque nós estamos aqui de passagem e esse espaço pertence à natureza e não a nós. Nós estamos só como hóspedes desse grande universo aqui. Tá? Enfim, Coronel, me diz aqui uma coisa. Durante essas ações que a Defesa Civil faz, por exemplo, a gente tem aí agora, vai ter agora acho que no dia 5 de novembro, né? Vai ter uma implosão onde era o espaço da Universidade Gama Filho, né? Que fechou, que tem outras atividades. E no próximo dia 5 de novembro, a Defesa Civil Municipal do Rio ela vai participar dessa implosão dos prédios da antiga Universidade Gama Filho. Uma área de 18 mil metros quadrados, né, que vai dar origem ao Parque da Piedade, um empreendimento construído pela Prefeitura do Rio. E essa ação ela vai ser tá marcada já para as 7 da manhã. Olha, aproveitando aqui o programa para falar rapidamente sobre essa operação e quais as orientações que a Defesa Civil está dando à população. Fala para a gente aqui, basicamente, como é que está sendo essas orientações, como é que a população está recebendo essas informações. Márcia, essa implosão ela faz parte, né, de mais um dia, de um calendário que a gente tem aí nos próximos dias de alguns eventos importantes para a cidade, né? A gente não pensa só em um evento, né? Você tem uma ideia, do dia 30, né, de outubro até 6 de novembro, a cidade vai passar por grandes transformações, né? Chegada de muita gente, a gente sabe que é um feriadão, a gente tem um feriadão chegando. A gente sabe que a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade turística, vai receber muitos turistas por conta disso. A gente tem o feriado de finados, no dia 2. A gente tem a final da Copa Libertadores no dia 4. Também no dia 4 nós temos um show do Red Hot Chili Peppers ali no Engenhão, né, no estádio Newton Santos. Ele não gosta que chame de Engenhão, agora é estádio Newton Santos. É verdade. A gente tem show do Roberto Carlos, você tem uma ideia, no mesmo dia 4. A gente tem um show do Roberto Carlos no Jockey, né? Pra você ver como é que o dia vai estar animado, a semana vai estar animada, né? Para a prefeitura. A gente tem a chegada dos torcedores do Boca Juniors, que vai fazer essa final com o Fluminense no dia 4, e termina no dia 5 com essa implosão, como você falou aí, da antiga Universidade Gama Filho, né, que vai se tornar o Parque Piedade, mais uma área de lazer que o prefeito Eduardo Paes vai criar na cidade do Rio de Janeiro, agora voltada também para a Zona Norte ali. A gente já está na rua falando sobre a implosão, a gente já está desde segunda-feira passada divulgando, panfletando, tá, com equipes da Defesa Civil, Subprefeitura da Zona Norte, parceira de primeira hora, junto com a gente, Secretaria de Assistência Social, Secretaria Municipal de Saúde, tem a própria Secretaria Municipal de Infraestrutura, que é quem está executando, né, esse serviço, quem está fazendo esse serviço de implosão desses são 3 blocos, né, que serão demolidos, 4 blocos que serão demolidos, e a gente já está esclarecendo toda aquela população do entorno, num raio de 150 metros dessas edificações, que a partir das 6 horas do dia 5, elas precisam sair das suas casas e se deslocarem para os 8 pontos de controle que a Defesa Civil está montando nas localidades. A gente vai ter 8 tendas com agentes da Defesa Civil, Guarda Municipal, Secretaria da Saúde, caso precise de algum atendimento, Secretaria de Assistência Social, se precisarem de algum acolhimento. A gente avisou já o hospital da região para ser referência, mas tem tudo para ser um grande evento sem problema algum. A gente está comunicando a população ao longo dessa semana e da próxima também. Estaremos lá no dia com mais de 50 agentes só da Defesa Civil para prestar esse atendimento e mostrar, né, para a população que a Prefeitura sabe fazer um evento, né, esse evento de implosão, com qualidade, sem danos, de forma prevencionista para a população. Pra vocês terem uma ideia, né, o raio de atingimento, segundo a empresa, de qualquer, né, fragmento que possa vir a se desprender daquela tela de segurança que eles colocam, é de 75 metros. Mas a gente, por precaução, né, está dobraram, né, por forma preventiva, a gente não está
criando um raio só de 75. A gente está duplicando esse raio. Então, aumentando para 150 metros a área de evacuação que essa pessoa vai precisar sair da sua casa e ir para esses pontos de controle da Defesa Civil. Todo o esquema também, Márcio, desculpa te cortar aí, tem todo o esquema também da Sete Rio, né, que é a nossa empresa de engenharia de tráfego, né, para isolar essas áreas, fazer justamente os ajustes, né, as interdições, para que os ônibus, as pessoas que queiram circular naquela região, possam ter o seu direito de ir e vir, não afetado por conta dessa implosão. Quando eu coloquei essa questão da implosão dessa operação que vai ser realizada com a 5 de novembro, foi justamente poder provocar e mostrar, né, fazer com que as pessoas vejam que a Defesa Civil não trabalha só pontualmente numa ação. São várias ações acontecendo, ocorrendo simultaneamente dentro do município, quase simultaneamente. Por exemplo, nesse momento, em vez de ter uma equipe atuando, trabalhando dentro de escola, levando informação, ou seja, é uma dinâmica muito acelerada e muitas pessoas não sabem, né, Coronel, de todo esse aparato que é realizado nesses bastidores. Né? Por isso a importância do Defesa Civil. Né? O evento no dia 5 é só um evento e a gente sabe dos eventos que vão estar acontecendo aí anteriormente ao evento do dia 5. E é muito interessante a gente passar essa informação hoje aqui, para que as pessoas que ainda não receberam a informação possam ficar cientes do que vai estar acontecendo. Dá um susto, né? Ver que toda aquela estrutura indo do chão, e às vezes não pegaram essa informação, e a gente está passando aqui as informações aqui na Rádio DEC também, para que as pessoas possam ficar cientes, e elas vão, a partir, né, de hoje, ficarem cientes um pouco mais a respeito das ações que são desenvolvidas pela Defesa Civil no Rio. Coronel. E, Márcio, até colaborando com as suas informações, né? Até explicar para a população, né? Você tem o órgão Defesa Civil, no qual hoje é uma subsecretaria que eu sou o gestor, e você tem o Sistema Municipal de Defesa Civil, que a gente tem, eu tenho orgulho de trabalhar justamente com o prefeito Eduardo Paes, que tem essa gana pela prevenção, entendeu? Ele sofreu em 2010 esse desastre, ele sentiu na pele, entendeu? E desde então ele cobra todas as secretarias essa questão da prevenção. Você tem uma ideia, em 2021, né, a gente conseguiu criar, através de decreto, sentamos com o prefeito e alinhamos isso, a Rede Municipal de Prevenção e Resposta à Crise. O que é isso? Você tem todos os órgãos municipais ali nesse Sistema Municipal de Defesa Civil, que é encabeçado pelo gabinete do prefeito, depois da Defesa Civil e o Centro de Operações, coordenando. Né? A gente costuma dizer aqui que a palavra na Prefeitura do Rio de Janeiro, capitaneada, liderada pelo nosso prefeito Eduardo Paes, é integração entre os órgãos. Eu não mando na Secretaria de Obras, hoje é a Secretaria de Infraestrutura, eu não mando numa Fundação GeoRio. Né? A gente tem umas estruturas muito bem definidas aqui na cidade. A gente tem essa integração e a Defesa Civil tem essa transversalidade com todos esses órgãos. Para você ter uma ideia, a gente trabalha muito prevenção e é o primeiro órgão de resposta a uma crise, a um desastre. Para você ter uma ideia, a Defesa Civil faz mais de 1.000 vistorias mensais na cidade do Rio de Janeiro. Né? E a gente, além de trabalhar a prevenção, como a gente fala, a gente trabalha também na primeira resposta. São mais de 30 vistorias diárias que eu tenho com meus mais de 30 engenheiros na Defesa Civil. Mas a gente tem um sistema muito bem definido na cidade. Você tem uma fundação GeoRio, que é a fundação que foi criada lá em 1966, ela é reconhecida nacionalmente, que trabalha e estuda toda a parte de geotecnia da cidade. Falando para o nosso povo entender da Rádio DEC, trabalha em encostas. Todas as encostas, quem estuda, quem trabalha, quem faz essas obras de contenção é a Fundação GeoRio. A Defesa Civil vai no primeiro momento, identifica e classifica o nível de risco e passa para essa fundação, que é a GeoRio, que ela vai tomar as providências relativas a essa área. A gente tem no Rio de Janeiro a Fundação Rio Águas, Márcio e ouvintes, que cuida justamente dos lagos, lagoas e rios da cidade. Ou seja, toda a parte de macro drenagem, rios, lagoas e lagos, a Fundação GeoRio que tem a incumbência. Ela vem ao longo dos anos aí fazendo esses trabalhos, vocês podem acompanhar nas redes sociais, na imprensa,
que é justamente essa dragagem desses rios, preparando a cidade, preparando o município para receber essas chuvas de verão, entendeu? Para que a gente não tenha uma cidade tão afetada como foi lá atrás, que a gente não tinha, né? O Centro de Operações é uma referência disso. A gente tem mais de 30 órgãos aqui, estaduais, municipais e concessionários, que cuidam da mobilidade, cuidam do dia a dia da cidade. Se a gente tem qualquer intervenção, qualquer problema na cidade, é aqui que é resolvido, né? A cidade do Rio de Janeiro, Márcio, é a única que possui estágios de cidade, né, no Brasil. O chefe executivo aqui, o Marcos Belchior, está até trabalhando junto à ABNT para classificar isso, a gente conseguir codificar isso, né, na ABNT e registrar esses estágios operacionais de cidade. É a única do Brasil. A gente quer mostrar isso também para a Defesa Civil Nacional, né? Hoje a gente tem 5 estágios: normalidade, mobilização, atenção, alerta e crise. São esses 5 estágios. O prefeito é que define isso. E o prefeito define que, quando a gente entra em situação de alerta, que é que a população precisa ficar atenta, evitar sair de casa e prestar atenção nas redes sociais e na imprensa, o prefeito já tem um decreto dizendo que a rede de prevenção é implementada e todos os gestores de pastas, eles venham para cá, para o centro de operações, para que as tomadas de decisão sejam de forma céleres e com todas as agências que trabalham na cidade, que têm alguma intervenção na cidade, possam trabalhar, possam atuar. É essa sinergia, essa transversalidade que a Defesa Civil tem com a união, né? A união de todas essas pastas faz com que a gente tenha uma cidade mais prevencionista, mais não só prevencionista, como reativa frente a algum desastre que possa acontecer. O prefeito Eduardo Paes sempre trabalhou com transparência, né? Desde a implementação do centro de operações, ele quis, desde o primeiro momento, desde que esse centro de operações foi inaugurado em 31 de dezembro de 2010, ele fez questão de dedicar um espaço para a transparência, fazendo com que a imprensa tenha acesso aqui ao centro de operações 24 horas por dia, 7 dias por semana, 24 horas por dia. A imprensa tem um fator importantíssimo nessa comunicação com os ouvintes, é fazer chegar a comunicação de prevenção, a comunicação de informações para essa população. Com isso, o prefeito deixa uma área dedicada aqui nesse centro de operações, aberta 24 horas, somente para os canais de comunicação. Até para mostrar que o jeito que a prefeitura está trabalhando e força também os gestores. Não dá para hoje você ser um gestor que tente camuflar alguma coisa. Ou você trabalha ou você não trabalha. O prefeito Eduardo Paes faz questão de deixar as portas abertas de toda a operação da cidade do Rio de Janeiro para qualquer pessoa vir aqui e acompanhar. Já deixo de antemão também o convite para os ouvintes, quiser conhecer o Centro de Operações, é só entrar em contato com a gente aqui, tem redes sociais do Centro de Operações, Operações Rio, tem o Centro do Defesa Civil _RJ no Instagram, acompanhe nossas redes sociais, peça uma visita e venha aqui nos conhecer, ver como é que a gente trabalha aqui no dia a dia. Perfeito, Coronel, perfeito. E essa abertura, né, é muito importante para a população conhecer como é que funciona. E o centro de operações, não é porque eu estou na frente do senhor aqui não, né, a gente está batendo um papo aqui, mas é a coisa mais linda do mundo isso aí por dentro, né? Você chega aí, você fica todo, parece que está em outro país, a verdade é essa, em outro local. Bom, no Brasil, não, nós temos 5 centros de operações e ele é de ponta, de última geração, ele fica no Rio de Janeiro também, né? Existem outros centros de operações, mas o que eu conheço é o do Rio, né, Centro de Operações Rio, e é um local lindo. Quem puder ir visitar, fazer lá uma visita para conhecer como é que é a estrutura, entender como é que é a estrutura, é um belo lugar aí para poder conhecer na cidade do Rio de Janeiro. Olha, eu vou dizer aqui uma outra coisa. Bem falado, Márcio, até para a gente enriquecer até mais esse seu comentário, para o brasileiro começar a parar de ter aquele sentimento, né, de que não consegue fazer as coisas, né? O centro de operações aqui ele é visitado pelo mundo todo, Márcio, entendeu? O que a gente faz aqui, a gente exporta para o mundo. A gente recebeu essa semana aqui o prefeito de Vancouver,
Canadá. Sim. Ele ficou... Você pode pegar as redes sociais de centro de operações, preste atenção na declaração que ele fala, né, que ele faz sobre o centro de operações aqui do Rio de Janeiro. A gente recebe o exército americano, a gente recebeu agora por conta das chuvas de São Paulo, lá em São Sebastião, em fevereiro, o governador de São Paulo veio conhecer aqui o centro de operações e o sistema de alerta e alarme por sirenes. Portas abertas, porque a gente não quer segurar esse grande centro de tecnologia. Tem coisa boa vindo aí, eu não vou antecipar não, depois você conversa com o chefe executivo de centro de operações, que a gente não para aqui. O centro de operação vem desde 2010 evoluindo, e a ideia é justamente, assim como a Defesa Civil, né? Prevenção, evoluindo nessas questões. O centro de operações também é um organismo vivo que ele tende a sempre melhorar. O chefe executivo aqui, ele brinca que a gente pode ter 1000 erros, mas nunca o mesmo erro 2 vezes. E é isso que a gente vem fazendo aqui. É tudo através de protocolos e dados. A gente tem os dados da cidade, toda a cidade, todos os órgãos municipais aqui no centro de operações. A gente tem pessoas trabalhando e pensando esses dados, e a gente tem todas as ferramentas protocolares aqui. Para cada atividade, cada evento adverso, a gente tem um protocolo, né, uma matriz de responsabilidade para cada órgão municipal, para que a gente possa ter efetivamente o trabalho organizado, sistematizado e controlado aqui via centro de operações. Venham conhecer, vocês verão que ferramenta incrível é essa aqui. E isso assina embaixo, tá? Eu assino embaixo essa visita aí, porque é um local lindo demais e a gente tem, como o senhor falou, né, Coronel? A gente tem para esse complexo de vira-lata, que o Brasil não tem tecnologia, que o Brasil não tem gente incluída na ciência, na tecnologia. A gente tem muita gente boa e o maior exemplo disso aí está no centro de operações, lá no Impor. Quem conhece sabe o que eu estou dizendo, que é um grande exemplo ali e um modelo a ser seguido em todo o Brasil e até por muitos países aí do mundo aí. Esse modelo foi criado aí, foi implementado aí pela Prefeitura do Rio para as ações integradas, né, de emergência e informações da população. A gente está quase finalizando aqui o nosso tempo, a gente tem um tempinho aí ainda para poder, uma gordurinha aí para poder falar um pouco mais. Bem, me diz aqui uma coisa, as pessoas... É muito bom falar de prevenção, né, Márcio? As pessoas que... É um vício, né, cara? Quem entra na Defesa Civil não consegue sair dela, não adianta. Você pode tentar sair. Eu tentei sair da Defesa Civil, parar com a Defesa Civil, mas não dá. Como eu juntei a questão da rádio, comunicação, jornalismo, estudante, né, na área, comecei a desenvolver rádio, mas em Defesa Civil. Eu não consigo me ver fazendo outra coisa não ser Defesa Civil, cara. Tem uma ideia. Não é que eu não vá fazer isso numa rádio circular, trabalhar numa rádio circular, pode acontecer. Mas Defesa Civil é um grande vício que a gente tem e eu tenho o maior orgulho de dizer que trabalho com Defesa Civil. Tá? E por conta disso, tá? Eu queria saber, Coronel, como é que as pessoas, vamos falar um pouquinho sobre o voluntariado, como é que as pessoas podem fazer parte da rede voluntariado da Defesa Civil do Rio? Explica para o nosso ouvinte quem tem que se cadastrar, onde se cadastrar, tem curso de formação. Nós temos aí diversas pessoas que possuem funções profissionais e que podem aí colaborar voluntariamente com a Defesa Civil do Rio, médicos, enfermeiros, jornalistas, advogados, enfim, todos são importantes. Então, assim, como é que as pessoas, Coronel, podem fazer parte voluntariamente da Defesa Civil do Rio? Isso, Márcio. O voluntariado é muito importante, principalmente quando nós temos um desastre. O que a Defesa Civil vem fazendo? Através dessas várias capacitações que a gente já falou, né? Esses núcleos de proteção, sejam nas comunidades, sejam nas igrejas. A gente trabalha também com todas as faculdades, as universidades, né? O polo acadêmico tem muito a contribuir com a gente. E para o pessoal que quer ser voluntário, é só entre em contato com a gente lá, através do nosso centro nossa coordenação de estudos, pesquisa e treinamento. A gente tem um grupo de Telegram, né? No Telegram, justamente para com pessoas voluntárias que se dedicam um pouco do seu tempo em prol da prevenção. Para isso, então, peço que elas entrem em contato com a gente na Defesa Civil.
Defesa Civil, para quem não sabe, fica ali em Vila Isabel, na Rua Visconde de Santa Isabel, número 32. A gente tem a coordenação de estudos, pesquisas e treinamento, que a gente justamente utiliza esses servidores, né, essas pessoas que querem dedicar um pedaço do seu tempo, né, um pouco da sua atividade, né, do que sabem, em prol de quem precisa, em prol do voluntariado. E para isso, basta procurar a gente lá, que a gente vem ministrando curso para esse pessoal, normalmente aos sábados, né? Que é para justamente essa pessoa não perder a sua atividade laboral, o seu trabalho durante a semana. E aos sábados a gente faz capacitações, faz justamente essa atividade de capacitação dessas pessoas que queiram dedicar um pedaço, né, da sua vida, um conhecimento e queira repartir, né, dividir isso com a cidade do Rio de Janeiro na questão da prevenção. Perfeito, Coronel. Bem, nosso tempo já estourou. É um tipo de bate-papo, de conversa que a gente tem aí, tem que ter várias horas aí para poder falar a respeito desse assunto, que é um tema muito vasto, um tema muito rico, e conforme a gente vai falando, vai surgindo ideias, né, e visões aqui com relação à Defesa Civil, né, e informações que vão surgindo da própria Defesa Civil, pela grandeza que é a Defesa Civil do Rio, né? Enfim, olha, Rodrigo Gonçalves, fica aí à vontade para mandar um abraço aqui se você quiser, mandar uma mensagem se você quiser, e em especial também para o nosso ouvinte da Rádio DEC. Então, Márcio, para nos despedirmos, né? Primeiro, agradecer a toda a minha força de trabalho, né? Minha equipe lá da Defesa Civil, agradecer essa assessoria de imprensa aqui do Centro de Operações, que ficam aqui sofrendo, né? Enquanto a gente fica falando aqui ao vivo com você. E deixar um alerta para a população, né? A gente sabe que tem a questão das mudanças climáticas, está em voga no mundo todo, né? A gente está vendo o mundo sofrer com os desastres cada vez maiores e com uma frequência de intervalo cada vez menor. A gente sabe que no próximo verão teremos desastres no Brasil. A gente precisa ter uma sociedade mais resiliente. Não é falar, é fazer, é praticar, é ser prevencionista. A gente precisa que a população tenha mais consciência do que ela deve e o que ela não deve fazer nas questões de prevenção. A gente precisa ter um Rio mais resiliente, que trabalhe mais redução de riscos de desastre na cidade do Rio de Janeiro. A gente precisa que a população se cadastre no 4099, se cadastre no WhatsApp 61 20 34 46 11, que acompanhe as redes sociais do Centro de Operações e da Defesa Civil, que baixe o aplicativo do Centro de Operações, o Cor.Rio, para que a gente tenha as pessoas cientes de como a cidade está passando por aquele momento e ciente receba as informações de toda a chuva, toda a frente fria que esteja chegando e como é que ela se comporta como é que a cidade se comporta com a passagem de cada frente fria, de cada chuva que chega na cidade do Rio de Janeiro. No mais, é desejar um bom final de ano a todos e que tenhamos uma cidade preventiva, prevencionista para esse próximo verão 2023 e 2024. Agradecer a cada um ouvinte da Rádio DEC e em você especial, Márcio, por abrir esse canal de conversa, de esclarecimento e que consigamos trazer mais ações preventivas para a cidade do Rio de Janeiro. Coronel, obrigado aí, muito obrigado mesmo pela sua participação. Eu acho que é assim, mais uma boa programação, uma boa entrevista que temos aqui, uma excelente entrevista que temos aqui hoje com você, trazendo essas informações da Defesa Civil do Rio. Eu sei que é muita informação, o tempo é muito curto, mas tenho certeza que em outras ocasiões, em outros momentos, vamos poder trazer mais você, Coronel, e todos da Defesa Civil do Rio. Acho que é fundamental a gente fazer isso, todos do Centro de Operações, que possam vir bater um papo, conversar, e a gente ir estreitando isso para poder desenvolver um canal de informação através da própria Rádio DEC também, que a gente possa desenvolver isso juntos aqui na cidade do Rio de Janeiro, tá bom? Bem, e hoje tivemos a presença muito especial do subsecretário municipal de Defesa Civil do Rio, que veio neste super bate-papo falar um pouco da Subdec Rio e as grandiosas ações de gestão de risco, né, que são desenvolvidas pela Prefeitura através da Defesa Civil da capital
Fluminense. Bem, e aproveito também para mandar um abraço e agradecer a presença dos nossos ouvintes internautas que ficaram ligados aqui conosco e que acompanharam a Rádio Deck durante a programação. Muito obrigado e até breve com mais um bate-papo Rádio Deck aqui na Rádio Deck, a primeira rádio de defesa civil do Brasil. Forte abraço a todos. Valeu, Rodrigo. Gratidão sempre. E não esqueçam, defesa civil somos todos nós, hein? Mais de uma rádio, uma referência. 24 horas com você, com você, com você.